tributação no Simples Nacional ocorre de acordo com o anexo em que a empresa está enquadrada. Mas o que são esses anexos do Simples Nacional? Será que é possível escolher um anexo com a menor tributação? Se você quer saber como isso funciona, fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Kuroda, eu sou contadora, sócia do escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e professora na Escola Contábil. Se você ainda não conhece a Escola Contábil, nela você encontra tudo o que precisa para iniciar a sua carreira na contabilidade, desde cursos, comunidade exclusiva, mentorias, ferramentas e muito mais. Mas se você não é da área contábil e precisa de ajuda com a sua empresa ou como pessoa física mesmo, pode contar com a nossa assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. Mas hoje nós vamos falar sobre os anexos do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido e voltado para as microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil. O Simples Nacional unifica a arrecadação de vários tributos federais, estaduais, municipais, previdenciários em uma só guia, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais. Enquanto as empresas do regime normal, que são as do lucro presumido e lucro real, precisam apurar e pagar cada um dos tributos em guias separadas, no Simples Nacional eles são recolhidos todos dentro do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. O Simples Nacional está organizado em 5 anexos, e cada um correspondente a determinados setores de atividades. Então, você não pode escolher livremente o anexo que você quiser, porque cada atividade já está enquadrada num determinado anexo. O anexo 1 é para atividades de comércio, sendo que a alíquota varia de 4% a 19% sobre a receita bruta mensal, dependendo da receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, a chamada RBT12. E repare que a partir da segunda faixa, existe um valor a deduzir, então a alíquota efetiva acaba sendo menor do que essa que aparece na tabela. O anexo 2 é para empresas que realizam atividades industriais, como manufatura e transformação de produtos. Neste anexo, as alíquotas vão de 4,5% a 30%, conforme a RBT12. O anexo 3 é destinado a empresas prestadoras de serviços não enquadrados nos anexos 4 e 5, e ele abrange a maioria dos serviços. As alíquotas começam em 6% e podem chegar a 33%. O anexo 4 também é de serviços, porém, inclui empresas que prestam serviços de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, além de serviços de vigilância, limpeza e conservação. As alíquotas variam de 4,5% a 33%. Já o anexo 5 também é para empresas prestadoras de serviços, mas para empresas que prestam serviços intelectuais, técnicos e administrativos, como consultorias, publicidades e auditorias. Neste anexo, as alíquotas variam de 15,5% a 30,5%. Apesar de não ser possível escolher livremente o anexo em que a empresa irá se enquadrar, algumas atividades enquadradas no anexo 5 podem se beneficiar da aplicação do chamado fator R. Com isso, uma empresa enquadrada no anexo 5, ela pode ser tributada pelo anexo 3, que tem uma alíquota menor. Mas como é calculado esse fator R? O fator R é calculado com base na relação entre a folha de salários e a receita bruta da empresa. O objetivo do fator R é incentivar a formalização do emprego e o aumento da massa salarial das empresas. E o cálculo desse fator R é feito dividindo-se a folha de salário dos últimos 12 meses pela receita bruta dos últimos 12 meses, sendo que o prolabore dos sócios também é considerado na folha de salários. A folha de salários inclui os salários, os encargos trabalhistas, o prolabore e as contribuições previdenciárias. E a receita bruta considera toda a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Se o fator R for maior que 28%, a empresa será tributada pelo anexo 3, que geralmente resulta em alíquotas mais baixas. Mas se o fator R for menor que 28%, a empresa será tributada pelo anexo 5, que possui alíquotas
mais altas. Outra informação importante é que não são todas as atividades que podem optar pelo Simples Nacional. Na Resolução CGSN 140 de 2018, no anexo 6, estão previstas as atividades impeditivas a esse regime, como fabricação de cigarros, armas, instituições bancárias, entre outros. Já no anexo 7 dessa mesma resolução, existe uma relação de quinais, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que abrangem concomitantemente a atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional. Por exemplo, o transporte escolar. Se for transporte municipal, ou seja, dentro do mesmo município, ela pode ser do Simples. Mas se for entre municípios ou entre estados diferentes, aí já não pode ser do Simples. Por isso, é preciso analisar as particularidades de cada atividade. E você, já conhecia os anexos do Simples Nacional? Me conta aqui nos comentários. E te convido novamente a conhecer a Escola Contábil, se você for profissional da área, ou entrar em contato com o nosso escritório caso precise de uma assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.